Que as bênçãos de Jesus a envolvam em paz e harmonia. Nessa celebração de 103 anos dessa casa. Bom dia a todos. Primeiro eu queria agradecer o convite, né? Esse convite veio no ano passado, lá no CERJ, num seminário que a gente estava sobre esse tema. E sempre que a gente tem um trabalho e a gente é convidado a trazê-lo para outro local, para outro público, em outro momento, a gente para rever, né? Rever o trabalho, se sintonizar com o grupo que está aqui. E eu queria explicar para vocês qual é o caminho que a gente vai fazer nesses momentos que a gente vai estar juntos nessa manhã. Primeiro, eu quero saber quem aqui tem alguém próximo, ou próprio, né? Mas assim, basta ser próximo, que tem ansiedade ou depressão. Vou levantar minha mão também. Então, basta isso para a gente saber, né, que isso não é algo raro hoje em dia, pelo contrário. Hoje faz parte do nosso cotidiano a gente ouvir as pessoas falarem que eu estou ansioso, eu estou ansiosa, eu estou muito nervoso, eu estou muito nervosa. As pessoas falam, estou estressado, né? É o estresse, as preocupações e também da depressão. Eu estou para baixo, eu estou um pouco triste. A primeira coisa é a gente saber que emoções não são problemas de saúde. É natural que a gente tenha momentos de ansiedade e é natural que a gente tenha momentos de tristeza, a não ser que a gente já esteja santificado. Se tiver algum santo na plateia, vocês me desculpem, mas eu ainda não estou santa. Então, se a gente ainda não chegou na santificação, a gente vai ter momentos em que a gente vai ficar inseguro, a gente vai ter momentos em que a gente vai se preocupar, sim. A gente tem momentos que a gente vai ficar triste. O problema é quando essa ansiedade, quando essa tristeza ultrapassa os limites da nossa resistência e começa a prejudicar a vida. Então, se a pessoa está ansiosa, mas ela está conseguindo dar conta das tarefas dela, está se organizando, ela está participando, não é só uma ansiedade. Quando aquela ansiedade começa a impedir ela de usufruir dos momentos felizes, começa a impedi-la de fazer as coisas que são importantes para ela, aí a gente está diante, talvez, de algo que já é um problema de saúde. Então, hoje, na medicina, a gente chama de transtorno. Não é um nome bom, tá? É péssimo você dizer para uma pessoa, você tem um transtorno de qualquer coisa. Transtorno de déficit de atenção, um transtorno de ansiedade, um transtorno do espectro autista. Transtorno é uma palavra muito ruim. Mas é a tradução do inglês e é o que a gente tem no momento para trabalhar. Então, a palavra é transtorno porque é isso que vem do inglês. Então, quando começa a ultrapassar a resistência do indivíduo para poder dar conta do dia a dia dele, a gente começa a pensar que é um problema de saúde. Às vezes, o problema de saúde vai começar lá naquele cotidiano. A pessoa começa a estar tão cheia de momentos de estresse, tão cheia de preocupações, que um dia a resistência não aguenta e aí ela adoece. Então, não significa que é porque ainda não está grave que a gente não vai cuidar. A gente começa a cuidar quando está lá leve no nosso dia a dia. Então, como é que a gente organizou hoje esse momento? Ao mesmo tempo que a gente tem os trabalhadores da casa espírita, e que, como trabalhadores, a gente precisa se preparar para receber, para atender, para cuidar, seja no atendimento fraterno, seja na recepção, e até na reunião mediúnica, porque o espírito desencarnado também chega com questões psicológicas, com questões de saúde mental graves. Chega com pânico, chega com pensamentos obsessivos que não consegue sair. Quem trabalha na reunião mediúnica sabe como é que é. Então, não importa qual é o setor da casa espírita que a gente precisa ter um conhecimento para poder atender. Só que não é só atender o outro. É atender o próximo, mais próximo, que às vezes é nosso familiar,
que é nosso amigo, e a gente mesmo. Porque não é porque nós somos espíritas que nós estamos imunes a qualquer coisa. Nós estamos na luta como qualquer outra pessoa, temos as nossas vulnerabilidades também, o nosso corpo também se fragiliza. Então não é porque somos espíritas que a gente também não vai ter um problema de saúde mental. Pelo contrário, estamos como qualquer outra pessoa, como qualquer outro problema de saúde. Então, como é que a gente organizou isso hoje? Eu queria começar, se vocês aceitarem, vocês me digam se vocês aceitam a proposta, tá? Estou propondo. Eu queria começar com vocês, da gente fazendo uma vibração por nós e também por aquelas pessoas que a gente, nesse momento, lembrou quando levantou a mão. Lembrou que talvez estejam com algum problema de saúde mental em casa, que talvez estejam com alguma preocupação, que a gente, às vezes, nem sabe qual é a raiz. Às vezes é uma questão espiritual, às vezes é uma questão mais orgânica, mas que se a gente lembrou, a gente se conectou. Eu estava falando, né, com a Olivia ali no café, quando a gente chegou. Ontem eu estava no consultório, eu sou neurologista de criança, como a Olivia falou, né? Mas a gente é tudo, né? A gente é médium também. E aí eu estava lá no consultório, entre um paciente e outro, e de repente eu senti assim, uma onda de ansiedade batendo em mim. Pô. Disse assim, gente... Aí a gente é médium, né? A gente não é mais... A gente já fica... A ansiedade não é minha. De quem é essa ansiedade que está vindo? Eu pensei, será que são de algum paciente, alguma criança, algum adolescente que está lá fora? E a gente se conecta, né, pelo pensamento, né, no atendimento. E aí, de repente, depois de umas 2 vezes assim, aí eu me lembrei do seminário de hoje, né? Disse assim, só eu aqui ingênua. Amanhã a gente vai estar falando sobre isso. Então, a gente se conecta pelo pensamento, pela emoção. Então, quando a gente lembra de alguém, quando a gente pensa no tema, a gente se conecta nessas ondas mentais. Então, ao mesmo tempo que a gente pode receber um pouco dessa vibração de ansiedade, a gente pode enviar uma vibração de tranquilidade para essa pessoa. A gente pode, quando a gente está na mesma casa, convivendo com alguém que está deprimido, às vezes a gente se contamina um pouquinho com aquele humor deprimido. A gente fica pesado, como a gente fala, né? O clima ficou pesado, é triste, é difícil. Mas a gente também pode fazer o contrário. Tentar, de alguma forma, também fazer com que o outro seja contaminado, né, entre aspas, pelas vibrações também de paz e de harmonia. A gente não precisa falar. Isso é algo que não precisa ser dito, não precisa ficar doutrinando, não precisa ficar anunciando. Eu posso simplesmente irradiar isso como um espírito imortal. Eu não tenho força. Apela. Vamos apelar. Eu vou apelar aqui hoje de manhã. Vocês vão ver que eu apelei bem. Vocês vão ver que eu apelei bem. Olha para quem eu apelei. Apelei bem. Dei boa carteirada. Não foi? Foi uma boa carteirada. Então vamos ler. Eu vou ler e a gente vai começar assim essa vibração. A gente vai ler e a gente vai se acalmar e a gente vai pensar, olha que coisa linda é a oração de Francisco de Assis, né? Ela vai transmutando, ela vai modificando o ódio em amor. Ela é uma oração onde você pede a Deus que nos ajude a fazer, mudar a ofensa em perdão. Então, às vezes, a gente está num ambiente que está tão difícil e a gente gostaria que aquela vibração se elevasse, mudasse. E olha Francisco de Assis ensinando um caminho para a gente. Então, a carteirada dele foi mais alta ainda, porque ele pediu a Deus, tá? Ele pediu. Aí eu estou usando ele como intermediário. Né? Então, vou ler para a gente depois fazer essa vibração. Tá? Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida,
que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Às vezes, num ambiente que existe alguém com uma questão de saúde mental grave, o ambiente fica muito tumultuado. É comum discussões, é comum, às vezes, brigas, discórdias, porque um quer uma coisa, outro quer outra. A pessoa que naquele momento está com essa questão de saúde, ela às vezes não consegue mesmo fazer diferente do que ela está fazendo. E quem quer ajudar está desesperado para ajudar. É assim numa depressão, é assim quando alguém usa drogas, quando alguém tem uma dependência. A pessoa quer sair daquilo, ela não consegue, e aí vem a ofensa, vem a discórdia, vem o desespero. E aí, Francisco de Assis nos ensina a pedir a Deus o quê? Que a gente mude esse cenário para que a gente consiga vibrar no perdão, na união, na fé. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, eu vou pedir ao Walter para colocar o vídeo e nós vamos. Quem quiser cantar, canta, mas a gente vai vibrar, lá naquela direção de quem está precisando. Se for para a gente, é para a gente, se for para nossa casa, é para nossa casa, mas de quem a gente lembrou, tá bom? Então vamos começar. Por favor, Walter. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé.
Onde houver erros, mestre amado, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, a grandeza da esperança. E onde houver tristeza, a tua doce alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida Tudo bem? Vocês são corajosos, hein? Vocês aceitaram, ó? Então, ótimo. Graças a Deus. Então, eu separei algumas perguntas que eu recebo nos seminários. E uma delas foi essa: como a casa espírita pode atender os casos de depressão e ansiedade? E nós já começamos com a prática. Se a gente não souber nenhuma teoria, mas souber orar pelo outro, vibrar pelo outro, se a gente souber estabelecer no nosso lar e na nossa casa espírita um espaço de acolhimento e de amorosidade, a gente já está dando o primeiro passo para atender bem. Esse é o passo essencial para atender bem. Então, a gente hoje vive esse cenário. Esse aqui é um livro chamado A Geração Ansiosa, é de um autor que é um psicólogo americano. E esse aqui é um gráfico que fala sobre uma entrevista que fizeram com alunos do ensino médio nos Estados Unidos. E a gente vê aqui, olha, de 2012 para cá, como tem subido aqueles jovens que acham que a vida não tem sentido. Há poucas semanas, há poucos dias, saiu uma pesquisa aqui do Brasil, dizendo que os jovens, cada vez mais os adolescentes, acham que a vida não tem sentido. Esses adolescentes, num piscar de olhos, serão os adultos. Num piscar de olhos, serão eles que estarão à frente das responsabilidades. Então, não importa qual é a idade, o que importa é que a gente precisa responder a esse apelo da humanidade, que é pela busca de sentido por estar aqui, de sentido para estar vivo. Por que a gente faz tudo o que a gente faz? Por que se levanta todo dia de manhã, se faz tantas coisas, se tem tantas atividades? Por quê? E aí lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, a gente tem um texto maravilhoso falando sobre o suicídio e a loucura. E eu quero começar pelo final. Qual é o final? Ao invés de deixar para o final de explicar o que o Espiritismo pode trazer, eu vou falar no início, para a gente com a cabeça bem fresquinha, levar isso que é o mais importante. E depois a gente vai discutir as teorias, falar do cérebro, que eu gosto muito particularmente, vou puxar a brasa, né, para minha sardinha. Mas o que o Espiritismo tem de diferente ao que o mundo pode oferecer? E que é diferente ainda do que a ciência pode oferecer hoje. Porque hoje a ciência já diz que você cultivar a espiritualidade melhora a sua saúde mental. Eu não falo isso de... Tá? A gente tem uma disciplina na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, na Unirio, no curso de Medicina,
E eu sou responsável por essa disciplina no curso, Saúde e Espiritualidade. É uma disciplina laica, não se fala de religião, só se fala de estudos científicos. E hoje a gente não tem dúvida, a Sociedade de Cardiologia, de Psiquiatria, de Pediatria, todos já têm grupos de pesquisa e de trabalho sobre espiritualidade e saúde. Todos. Porque já está provado que a espiritualidade melhora a nossa saúde. Mas, o que o Espiritismo, que é o nosso caminho para cultivar a espiritualidade, nós estamos numa casa espírita, nós escolhemos entrar na espiritualidade por essa porta, que é o Espiritismo. O que o Espiritismo traz de diferente? A certeza do futuro. A certeza da imortalidade da alma. A certeza de que nós vamos prosseguir. A certeza de que nós vamos retornar quantas vezes forem necessárias até que nós estejamos em plenitude e em felicidade. E aí os espíritos, né, lá em o Evangelho dizem assim: a calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Kardec diz em Obras Póstumas que quando ele estava com um problema muito sério, muito difícil, a gente esquece que Kardec chorou. A gente esquece que Kardec se sacrificou. Quando a gente fala, outro dia eu vi o Haroldo dizendo isso numa palestra, e é verdade, a gente diz assim, é o Pentateuco. Aí a gente pensa nos 5 livros. O Pentateuco não são os 5 livros. O Pentateuco são as lágrimas de Kardec, são as noites em claros para que aqueles 5 livros ficassem prontos. O Pentateuco não são só livros publicados. Então, Kardec, nos seus momentos difíceis, ele fala isso em Obras Póstumas, ele pensava assim: quando eu estiver na vida futura, lá no plano espiritual, qual vai ser a importância disso? E aí ele diz que as coisas ficavam pequenininhas. Porque a maioria das coisas que hoje nos perturbam e nos afligem, se a gente pensar como espíritos imortais, elas ficam, ó. Não é que elas não sejam importantes, não é que a dor não doa, mas é porque a gente, às vezes, quando a gente está na carne, encarnado, a gente está preso nessa ilusão desse momento. A gente esquece que a gente é para sempre. A gente esquece que chega outra oportunidade. A gente esquece que vai ter o reencontro. A gente esquece que as coisas vão poder ser reescritas. Então, essa certeza o Espiritismo nos traz. Diferente das outras escolas de espiritualidade, que acreditam muitas em reencarnação, acreditam muitas na vida após a morte, o Espiritismo nos traz isso tudo explicadinho, esmiuçadinho, um mapa, um passo a passo. Então, se a gente está na casa espírita, a gente precisa mergulhar nesse consolo que a casa espírita traz para a gente. Colocar em prática e deixar Jesus nos acolher. Vinde a mim, todos vós. Aí depois, quem sabe, como é que completa a frase? Vinde a mim, todos vós. E eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, né, ou aflitos e sobrecarregados, e eu vos... Ei, Jesus mente. Jesus falava meia verdade. Gente, então, vinde a mim. Então não tem meia palavra. Ir até Ele, se encontrar com Jesus e deixar que Ele nos acalme, nos aqueça. E aí ele diz, né? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Se todos que chegam na casa espírita, a gente está falando do atendimento na casa espírita, se todos que chegarem à casa espírita saírem daqui com a certeza da imortalidade, com a certeza de que não estão sós, Emmanuel diz isso. Como é que a gente pode acreditar, né, se consolar, se a gente não teve pais bons? Que às vezes a gente diz assim, a família, né? A gente fala da família. Mas e a pessoa que não teve um pai, não teve uma mãe, ou não teve um pai e uma mãe que foram bons? Às vezes a gente tem pais que são cruéis. Aí ele diz assim, Emmanuel, a gente precisa se confiar na paternidade divina. A gente podia dizer maternidade também, que Deus é pai e mãe, né?
Então a gente precisa se confiar nesse aconchego que a paternidade, a maternidade divina nos dá. E é esse aconchego que o Espiritismo traz para a gente. Nós somos imortais. Não importa o problema que nós estejamos enfrentando hoje. Amanhã ele vai ser só uma lembrança. Amanhã ele vai ser só uma experiência. Joana de Ângeles assim, né? Que não tem problema, tristeza que dure para sempre, sofrimento que dure para sempre. Também não tem alegria que dure para sempre. A vida é desses momentos de alegrias, de comemorações e também de lágrimas, de aprendizados, de desafios. E a gente tem vários livros, a gente tem, né, Jesus Psicoterapeuta é um livro de uma teóloga, a Hannah Wolff divulgava muito esse livro da editora Voz, onde ela usa as frases de Jesus com os seus pacientes. A gente deve meditar em Jesus, a gente tem a obra de Joana, e aquela mão ali, olha, Pedro se afogando, afundando, Jesus vai lá e... Tchum! Vocês imaginem, a gente fala disso com uma naturalidade. Olha que coisa fantasmagórica, gente. Você está lá, aí vem o seu professor, seu mestre, andando em cima da água. Aí você se empolga e diz assim, vou também. Aí quando você está andando lá, você de repente se dá conta. Que loucura. Estou andando em cima da água, não posso. Olha que coisa. Olha a dúvida e o medo, né? Natural, né? E aí Jesus vai lá e dá a mão para ele, vem, vamos. Aí vai andando por cima d'água. A gente conta essa história como se fosse uma coisa assim. Me lembro do meu filho, muito pequenininho, a gente no Evangelho lá, agora já está adulto. Aí ele dizia assim para mim, mãe, Jesus era um super-herói? Porque assim, andava sobre as águas, curava. Assim, Jesus é um super-herói? Aí eu dizia assim, mais ou menos, mas eu acho que você tem razão. Então assim, a gente entender. E aí, para todos os casos de problemas de saúde, e a depressão, a ansiedade não fogem deles, a gente vai ter a terapêutica espírita. Nenhum outro lugar consegue, tem esse espaço para oferecer com esse modelo que a doutrina espírita traz. Então, é muito importante que a gente ofereça como instituição, ofereça como equipe de trabalho, mas que a gente também busque usufruir como frequentador, como trabalhador. Às vezes a gente vem, entra, senta, escuta uma palestra e vai embora. E diz, não vou ficar para o passe, não. Posso trazer a minha garrafa para fluidificar. Eu vi ali que tem um espacinho para deixar a garrafa. Não, precisa disso não. Por que a gente vai abrir mão do tratamento que a gente está sendo oferecido para a gente? Então, a gente tem o passe, que a gente vai falar mais à frente como é que ele funciona no corpo perispiritual. A água fluidificada, do mesmo jeito. O trabalho de desobsessão. Nem todo problema de saúde, toda ansiedade, toda depressão tem problema espiritual associado. Mas a chance é muito grande, porque quando a gente fica mal emocionalmente, a gente atrai semelhantes. Então, às vezes, não começou por isso, mas conforme a gente está naquela sensação, naquela emoção, naquele sentimento, a gente atrai espíritos que estão na mesma vibração que a gente. Às vezes eles nem querem o nosso mal. Às vezes eles também não sabem, estão sofrendo ali, só tão perto porque sentiram que é a mesma vibração. Então o trabalho de desobsessão também é uma caridade, um acolhimento para esses espíritos que estão próximos. Então pedir, chega no dirigente da reunião, chega nos responsáveis pela casa, olha, tem essa pessoa, como é que eu posso fazer para encaminhar o nome dela para um tratamento espiritual? O evangelho no lar, a evangelização de crianças e de adultos, não é só para os outros, de crianças e de adultos. O evangelho no lar, para mudar a vibração da nossa casa. Enquanto a gente está aqui na Casa Espírita, vocês podem ter certeza que nós estamos sob uma proteção diferenciada. Em Missionários da Luz, André Luiz fala isso. Em vários livros ele conta que as pessoas vêm para a Casa Espírita e lá fora ficam, às vezes, espíritos obsessores. A pessoa entra na Casa Espírita e ela já começa a receber, ela está só sentada, já vem os mentores, já vão ali mudar,
a vibração, o pensamento, começam a ver o que ela precisa. Então, assim, Helena, vou falar Helena, que eu conheço, não sei o nome, né? Helena está sentadinha ali. Aí os mentores estão lá olhando, Helena está precisando disso, e olha o fígado, e olha o coração, e olha não sei o quê. E aí vão lá ajustando. A gente nem sabe, nem está vendo, e eles já estão cuidando da gente. Então, o Evangelho no lar é a oportunidade da gente também levar essa vibração para dentro da nossa casa, essa proteção para as pessoas que estão conosco. Orientação e suporte à família, que é a evangelização da família, o atendimento fraterno e tratamento de cura, que muitas casas têm também, um tratamento para as questões de saúde especificamente. Algumas são presencial, outras fazem à distância. Então, isso daqui também é muito importante que a gente leve dessa manhã. Se vocês saírem daqui hoje e não levarem mais nada, disserem assim, teve uma oração de São Francisco de Assis, que agora eu vou botar na minha casa e vou começar a fazer o checklist, a participar das coisas que eu tenho acesso, estão sendo me oferecidas. É uma misericórdia divina que a gente possa ter acesso a isso. Como é que a gente vai deixar passar? E agora vamos falar um pouquinho mais tecnicamente. A gente já vai entrar daqui a pouquinho no nosso intervalo de lanche, mas a gente ainda tem 10 minutinhos para a gente falar um pouco sobre a questão física. Ter ansiedade é normal? Ficar muito triste é normal? É normal ou não é? Sim. Né? É o normal. São as emoções. Ter raiva é normal? Sim. A gente diz para a criança, não pode ter raiva, é feio. Melhor a gente dizer para a criança, olha, é normal ter raiva, mas a gente tem que escolher o que a gente vai fazer com ela. Vamos usar bem, porque se a gente só engole a raiva, a gente adoece também. Então a gente precisa acolher as nossas emoções e os nossos sentimentos. A gente fica chateado com uma ingratidão? Fica. De vez em quando a gente sente ciúme? Sente. Então a gente tem vergonha desses sentimentos que não são os mais nobres. A gente queria não sentir nada disso, não sentir inveja, não sentir ciúme. Mas nós ainda trazemos porque é nosso, está na nossa evolução ainda. Então, ao invés da gente ignorar e fingir que eles não existem, o que é melhor? A gente reconhecer e dizer assim, o que eu vou fazer com essa informação? O que essa informação me traz de bom? Outro dia eu vi uma entrevista que dizia assim, quando você sente inveja de alguma coisa, isso pode ser usado como uma bússola. Olha, se você está com inveja, é porque talvez você gostaria de estar fazendo aquilo. Como é que você pode melhorar para chegar naquele lugar? Se a gente achar que é importante mesmo, às vezes a gente inveja coisa que não é importante. Mas se a gente achar que é, então a gente tem que pensar, estou com raiva, o que eu vou fazer com essa energia de raiva? Vou sair agredindo? Vou sair quebrando? Vou sair me endividando mais espiritualmente? Gandhi dizia que a raiva é um motor. Então ele usou aquele motor para ajudar a libertar a Índia. Aí ele dizia assim, imagina o tamanho da raiva que eu sentia. Ele disse isso para o neto. Sentir raiva é normal, a gente tem que decidir o que a gente vai fazer com a raiva. Eu sentia muita raiva dos ingleses. Mas o que eu ia fazer? Ele fez a não violência e libertou um país. Olha só. Então sentir raiva é ruim? Depende do que a gente faz com a raiva. Então, se estressar é normal. Ao longo da vida, a gente vai ter vários momentos que a gente vai se estressar. O problema é quando o estresse ultrapassa a nossa capacidade de dar conta dele. Ele está além da nossa resistência. Então, todo mundo, quem tem filho pequeno, tem netinho, quando a criança começa a andar, a gente está andando com ela na rua, toda hora ela pede o quê? Um colo. Toda hora ela quer que a gente carregue. Por quê, gente? Não é estressante? Você primeiro era carregado para todos os lugares. Agora você tem que ir com as suas perninhas pequenininhas acompanhar aqueles passos do adulto. É um estresse? É. Mas é um estresse que a gente diz que é um estresse fisiológico, saudável. Por quê? Porque ele faz parte do desenvolvimento normal. Você antes recebia mamadeira. Meus exemplos são todos de pediatra, né? Antes você recebia mamadeira. Agora você tem que começar a mastigar. Vai se engasgar de vez em quando? Vai, agora tem que mastigar, agora é mais duro. Dá para ficar com mamadeira a vida inteira? Se ficar com mamadeira a vida inteira, os dentes vão cair.
não, ficam todos amolecidos, porque a musculatura não desenvolve a fala, porque os músculos ficam flácidos. Então, o estresse, no dia a dia, ele tem uma dose que é normal. O problema é quando ele ultrapassa a nossa capacidade de dar conta dele. E aí, ele pode fazer o nosso cérebro adoecer. No nosso sistema nervoso, a gente tem uma parte que a gente diz assim, sistema nervoso autônomo. Então, a gente tem uma parte que é o simpático, e tem outra que é o parasimpático. Não é antipático não, tá? É o simpático e o parasimpático. Aí tem lá um símbolozinho de foguinho e um símbolo de água. O simpático, ele faz o quê? Ó, ele prepara a gente para lutar ou fugir. Quando a gente leva um susto, fica o coração acelerado. Isso é o simpático, que dá uma descarga de adrenalina. Para quê? Porque antes da gente pensar, o nosso cérebro já liberou lá, olha, tem um perigo, manda energia aí para essa pessoa, ou vai enfrentar ou vai correr. Ela tem que sobreviver. E o parasimpático, ele é naqueles momentos em que se relaxa, a frequência cardíaca, o coração fica calmo, a gente está deitadozinho assim, para fazer uma digestão, descansando. E a vida é feita do equilíbrio entre eles dois. Quando a gente tem estresse o tempo todo, fica só o simpático. Então, quando as pessoas dizem assim, eu tenho que matar um leão por dia. Quantos leões a pessoa tem que enfrentar? O nosso cérebro, nosso corpo, não foi preparado para estar o tempo todo enfrentando leões, para estar o tempo todo vivendo preocupado com a violência, para estar o tempo todo se estressando no trânsito, na condução, para estar no trabalho, às vezes. Imagina uma professora hoje, o nível de estresse dos professores é altíssimo, porque ela tem que lidar com tantas questões dentro de sala de aula, tantas questões de infraestrutura. Então, será que o corpo do professor está preparado para aquilo? Uma mãe que tem uma criança com um autismo grave, por exemplo, que tem uma demanda infinita, todo dia tudo, é a comida, é o banho, é a fralda, são os episódios de agressividade. Será que o cérebro, o corpo dela está preparado para lidar com esse estresse contínuo o tempo inteiro? Então, algumas pessoas que são mais fortes conseguem dar conta, mas outras, que são pessoas normais, tá? Porque eu considero que é o normal, elas vão começar a ter sintomas de ansiedade, talvez de depressão. Por quê? Porque não deu tempo do cérebro se recuperar. Ficou só no simpático, faltou o tempo do parasimpático. E aí a pessoa vão ter sintomas, olha só, da ansiedade. Dificuldade para dormir. Às vezes a pessoa começa a achar que está infartando, tem dor no peito. Às vezes é infarto, mas a síndrome do pânico, muitas vezes a pessoa vai parar no hospital várias vezes com taquicardia, dor no peito, faz os exames, está tudo normal, e é um transtorno de ansiedade. A pessoa, coisas que ela fazia, que ela conseguia estudar, agora não consegue, os pensamentos que não param o tempo inteiro, ela começa a ficar ansiosa com os compromissos que ela tem. Ai, eu tenho que mais tarde fazer isso, mais tarde fazer aquilo outro. E antes ela fazia. Então começam a surgir os sintomas de ansiedade e os sintomas de depressão. Na depressão pode dormir demais, pode ter perda, insônia, pensamentos de tristeza, de morte, às vezes de suicídio. O pensamento de suicídio na depressão, ele não é uma fraqueza. O pensamento de suicídio, ele faz parte do adoecimento do cérebro. Então, há uns anos atrás, dois amigos durante a pandemia, que são espíritas, trabalhadores, uma amiga e um amigo, eles tiveram uma depressão grave durante a pandemia. São evangelizadores. E aí eles vieram assim, gente, de vez em quando vem uma ideia que eu podia me matar. E aí, mas eu sou espírita, eu não quero me matar. Mas isso não é por você saber ou você não saber. É porque o cérebro adoeceu. E aquela ideia vem. Então não é falta de conhecimento nem fraqueza. O cérebro, ele é um órgão como o coração, como o pulmão, como o estômago. Estômago adoece? Adoece. Coração adoece? Pulmão tem pneumonia? O cérebro também. Só que o problema é que as doenças que afetam o cérebro, elas afetam nossas emoções e afetam os nossos comportamentos. E aí, quando a gente cuida e vai ao médico,
começa a tomar, às vezes, a medicação que precisa. Às vezes, a indicação é de medicação. Quando vai fazer a terapia com o seu psicólogo, com o seu psicoterapeuta. Quando vai, a gente está falando aqui, tomar seu passe, bota o nome na desobsessão, vai fazer o evangelho no lar. Aí vai melhorando, o cérebro vai se recuperando e aquilo vai... E a pessoa olha e diz assim, gente, nem sei como é que aquilo vinha na minha cabeça, que estranho. Porque a pessoa não se reconhece naquela situação. Então, são pensamentos de morte. Às vezes, as crianças, os adolescentes, eles ficam irritados. Os adultos tendem a ficar parados, mas criança fica irritada, às vezes, quando está deprimida. Isolado, aquilo que a pessoa gostava de fazer, ela perde o prazer de fazer. E aí, esses sintomas, quando a gente vai falar de corpo físico, eles estão ligados ao adoecimento de várias áreas do cérebro. Não é uma questão só de boa vontade, de desejar. E aí os espíritos dizem para a gente, né? Isso foi uma das perguntas que a gente recebeu num seminário, né? Poderemos afirmar que na matriz perispiritual existe a possibilidade da criança e do jovem vivenciarem a depressão e a ansiedade? A pessoa que tem depressão e ansiedade, será que já veio lá no perispírito dela? Gente, qualquer coisa, né? A gente só pode ter aquilo que a gente é vulnerável para ter. Se a gente na família tem caso de diabetes, não tem risco de a gente ter diabetes? Se a gente na família tem caso de pressão alta, a gente não fica acompanhando? Assim, minha mãe teve pressão alta, tem que... Então, se na nossa família tem casos de ansiedade, depressão, de qualquer problema de saúde mental, a gente recebe essa genética. De acordo com a programação espiritual, de acordo com o que a gente faz também nessa vida, com as situações que a gente vive, pode ser que isso se manifeste ou não. Pode ser que isso se manifeste ou não. Então, a Joana de Ângeles diz para a gente que a gente tem que entender que a prova, isso está no livro Plenitude, de Joana de Ângeles, tá? Essa origem dessas definições. Ela tem três definições. Prova é o desafio que podemos mudar. Então, vem um problema e a gente tem coisas que a gente pode fazer. Expiação é um desafio que a gente vai ter que conviver com ele, aprender a suportar. E missão é um desafio que nos ajuda a ir para frente. Então, às vezes, a gente diz assim, depressão, né, ansiedade, ou qualquer outro problema, é uma expiação. A gente hoje tem tantos tratamentos, a gente tem tantas possibilidades, até para aqueles que são muito refratários. Hoje a gente tem pesquisas com medicamentos novos, né, coisas que a gente nem imaginava. A gente diz assim, vou falar aqui, né? A gente está na internet, a gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente fala, senão as pessoas daqui a pouco estão por aí procurando. Mas algumas coisas que são consideradas drogas, se não são usadas como remédio, hoje tem universidades pesquisando microdoses dessas substâncias com supervisão para ajudar a tirar da depressão. Então, são remédios que a gente ainda não tem na farmácia normal, e que daqui a pouco vai ter. Então, a gente precisa olhar, será que o que a gente está vivendo é uma expiação? Ou será que eu ainda posso procurar mais um recurso que eu não estou procurando? E se for algo tão grave, tão refratário, a oração é o recurso para nos sustentar, para que a gente consiga ir em frente. Nunca a gente está sem sozinho. E para a gente encerrar e para o nosso lanche, como podemos diferenciar o que é uma situação pontual de desajuste daquilo que requer maior atenção e encaminhamento? Será que eu estou só no luto? Porque alguém que eu amo desencarnou. E eu que sou espírita, estou passando pelo luto. E fico um pouco, sim, com sintomas às vezes até depressivos. E aí a gente vai olhar e vai dizer, é normal o luto. É normal que a gente sofra. Depois de um tempo, semanas, às vezes meses. Às vezes o luto, ele para se completar, para a gente, é anos às vezes para o luto se resolver totalmente, né? Se é que ele se resolve totalmente. Às vezes são anos. Então eu preciso olhar, será que isso está se estendendo mais? Será que não está? Vou conversar com alguém que saiba mais sobre isso, para poder ter uma hora. Mas não vou desvalorizar a importância daquela emoção que eu estou sentindo. Vou voltar para a professora que está lá, naquela turma.
com várias crianças com neurodivergências, sem recursos, né? Não tem livro, não tem material. As crianças chegam cheias de problemas de ambientes de violência, fora as questões espirituais. Será que está errado ela se sentir ansiosa? Eu acho que está até um pouco saudável. Às vezes eu atendo crianças no consultório que as mães dizem assim, as crianças, os pais trazem, porque ele está agressivo na escola. Dizem, como é que é a escola? E aí a criança apanha dos outros. Às vezes ela tem um problema de comunicação, de linguagem, e não tem uma pessoa que possa dar o suporte. E aí ela fica com raiva. Às vezes ela é maltratada dentro de casa. Aí eu digo assim, essa raiva é saúde ou é doença? Às vezes é um pouco de saúde. Porque você sentir raiva e reagir quando te tratam mal, pode ser um mecanismo de defesa. Então a gente precisa ter tranquilidade e não achar que tudo é doença. E poder conversar, buscar alguém que é um psicólogo, que é um terapeuta, que é um médico da nossa confiança. Vamos conversar sobre isso. E como é que a gente vai diferenciar de processo obsessivo? Gente, às vezes não dá para diferenciar. Às vezes tem sintomas que estão muito claros. Às vezes a pessoa chega e fala, né? Olha, eu estou tendo muitos pesadelos, eu estou sentindo uma presença, eu às vezes vejo, escuto. Às vezes pode ser parte do problema psiquiátrico e às vezes pode ser uma interferência espiritual. Mas não faz diferença para o nosso tratamento. Como é que a gente vai fazer lá? Passe, água fluidificada, evangelho no lar, nome na irradiação, nome na desobsessão. Se houver, a gente vai cuidar. O tratamento, ele segue do mesmo jeito. Porque muitas pessoas acham que depressão e ansiedade são frescura ou falta de Deus. Porque a gente ainda tem muito preconceito com a saúde mental. Os problemas de saúde mental ainda são vistos com muito preconceito. A gente teve um podcast da FEB falando sobre questões de saúde mental na infância e adolescência. Aí eu estava vendo lá a FEB botou lá no Instagram, e muitas pessoas dizendo assim, mas na minha casa espírita não existe esse preconceito. Na minha casa espírita está tudo bem. Aí eu disse, gente, que ótimo que a casa espírita daquela pessoa consegue lidar com isso bem. Mas a sociedade ainda tem muito preconceito. Tem muita gente que diz assim, mas vai tomar um remédio controlado? Um remédio controlado, tarja preta, tarja vermelha? Gente, se é bem indicado, não é para tomar sem ter indicação. Não é para tomar por conta própria. Se é bem indicado, se for bem diagnosticado, ele é para auxiliar a recuperação da saúde. Por que ele tem aquela tarja? Exatamente para ninguém chegar lá e ficar comprando ao Deus dará. De pirona a gente chega lá na prateleira da farmácia e pega. Imagina se a gente puder ir lá e pegar esses remédios. Hoje eu estou triste, aí vou lá e pego um remédio controlado e tomo do jeito que eu quiser. Leva ao adoecimento. Então é um controle. É por isso que existe essa preocupação. Para evitar que se use abusivamente. Então a gente não deve ter esse preconceito. Se a gente vê os nossos adolescentes ansiosos, se a gente vê alguém que está deprimido, às vezes a gente diz assim para a pessoa, levanta, vamos tomar o sol, vamos ver a vida. Se a pessoa estivesse com a perna engessada, a gente não ia dizer isso para ela. Se a gente estivesse com a perna engessada, a gente ia dizer para a pessoa, levanta, vamos lá, vamos dançar. É porque a gente não está vendo. O problema de saúde mental, ele não é visto. Então a gente precisa ter uma tranquilidade, um tato ao lidar com isso. Um tato, uma delicadeza de acordo com a necessidade que aquele transtorno traz. Então, vamos dar uma pausa para o nosso lanche. 10 minutinhos, vocês conseguem? Não dá? Porque depois vai ter almoço. Aí dá para comer bem. Então a gente vai só dar uma pausinha. E aí a gente volta daqui a 10 minutinhos para a nossa segunda parte, tá? Então, hoje, qual é o conceito moderno de saúde? Antigamente, as pessoas achavam que saúde era só você não estar doente. Se eu não estou doente, não estou tomando nenhum remédio, então estou com saúde.
Hoje a gente sabe que saúde não é só isso. A saúde, ela inclui os aspectos físicos, biológicos, mas também o mental, o emocional, o social, né? A pessoa, ela não tem nenhuma doença, mas ela está num ambiente insalubre, ou num ambiente violento, ou ela não tem o que ela precisa para poder sobreviver, para ter o mínimo necessário. Como é que ela vai dizer, a gente vai dizer que aquela pessoa está saudável? Só porque não tem colesterol alto, a glicose está boa, não tem pressão alta, ela está saudável? Então, a saúde, ela envolve muitos aspectos, inclusive hoje os aspectos espirituais. Espiritualidade, quando a gente está falando do ponto de vista da ciência, significa você ter sentido de vida. Por que eu estou aqui? O que me faz todos os dias levantar de manhã? A gente acha que sentido de vida é ser uma Madre Teresa de Calcutá, né? Um Chico Xavier. Não. Sentido de vida pode ser cuidar do jardim, cuidar de um bichinho de estimação. Tinha um psiquiatra chamado Viktor Frankl, que trabalhou com pessoas que sobreviveram aos campos de concentração, né? Ele atendia judeus que tinham saído do campo de concentração. E ele atendia um rabino que tinha perdido, acho que os 7 filhos tinham morrido, e a esposa. Então você imagina, você tem aquela família enorme, e quando acabou tudo, ele estava sozinho. E ele estava muito deprimido, ele pensava muito em morte. E qual era o sentido da vida dele que esse psiquiatra, o Viktor Frankl, foi trabalhando com ele? Falou que um dia ele estava na rua andando e viu um filhotinho de gato, abandonado, um gatinho. Aí ele olhou e disse assim, ele precisava de alguém que cuidasse dele. E aí todos os dias ele levantava porque o gatinho precisava de alguém que cuidasse dele. Então, o sentido de vida, ele pode ser algo que a gente às vezes nem nota, é muito simples. Mas a gente precisa cultivar sentido nas nossas ações. Pode ser um trabalho voluntário, pode ser cuidar de alguém, se dedicar a uma causa, pode ser a nossa profissão, às vezes a nossa profissão também enche a nossa vida de sentido. Mas não precisa ser algo que a gente ache extraordinário. Cuidar do gatinho era extraordinário para ele, para a vida dele. As pessoas olham de fora, um filhotinho de gato. Gente, e a amorosidade, o contato, né? Ali, cuidar das plantas. Quanta gente diz assim, eu tenho as minhas plantas que eu cuido, meu jardim. Então, a gente precisa ter sentido na nossa vida. Do ponto de vista espiritual, é o sentido e é algo que nos faz transcender a vida cotidiana. Só aquilo de levantar, trabalhar, cuidar da sobrevivência, cuidar da higiene, fazer comida, pagar conta. A gente aqui existe para mais do que isso. Então, o que nos traz saúde espiritual? Pode ser a arte. Olha que coisa simples, estavam aqui cantando no início. Quanta poesia na música. Quantos sentimentos e emoções a música vai, né? Então também pode ser a arte. Pode ser, às vezes, o contato com a natureza. Tem tanta gente que diz assim, quando eu vou olhar o mar, quando eu estou no meio da floresta, né? Existe hoje uma terapia chamada banho de floresta. Depois vocês vão ler o que é, para vocês ficarem curiosos. Então, assim, ter contato com a natureza, olhar o céu estrelado. Então, aquilo que nos ajuda a ver sentido na nossa vida e que nos faz transcender a materialidade, o cotidiano, é o que a ciência engloba como cuidado com a espiritualidade, que pode estar junto com uma religião. Tudo isso que eu falei, o espiritismo pode trazer para a gente. Mas tem gente que às vezes tem conhecimento espírita e não está conseguindo desenvolver a sua espiritualidade. Às vezes frequenta, mas aquilo dali não ajuda ela a ver sentido na vida, não faz ela transcender, se encarar como espírito imortal. Então, ter religião, qualquer que seja, não é sinônimo de ter saúde espiritual.
E a gente precisa colocar as ferramentas que o Espiritismo traz para a gente a favor da nossa saúde espiritual. A gente não pode ter só vivência de religião, que a gente fala que é religiosidade. Vir, fazer o que por fora, está tudo certinho. A gente vai toda semana, a gente faz o protocolo. Fazer o protocolo já é uma coisa, mas é subestimar, é subaproveitar o que a gente tem. A gente precisa usar o que o Espiritismo traz para a gente poder se espiritualizar. Encarar a vida de outra forma. Senão são só informações. Senão a gente está só adquirindo mais um conhecimento intelectual. Então, por onde que a gente começa? Acolhimento, aceitação do outro, acolhimento e aceitação também das nossas fragilidades. Chico diz, né, a frase do Chico diz assim: eu permito ao outro ser como ele é, mas a mim eu exijo o máximo, né? De mim eu exijo, mas do outro eu tenho que permitir ao outro ser como ele é. Ter ocupações, esse offline é muito para os adolescentes, para os jovens, mas para os adultos também, gente. Tem dia que eu olho meu celular, eu digo assim, fiquei 5 horas online. Porque você trabalha hoje, às vezes, com o celular. Aí quando você vê, você passou 5 horas preso naquele quadradinho ali, fazendo as coisas, resolvendo, vendo vídeo, respondendo, assistindo aula. Mas você ficou 5 horas de um dia, que só tem 24. É muita coisa. Às vezes eu pego lá no consultório e pergunto, fica muito no celular? Os adolescentes dizem assim, um pouco. Aí eu digo assim, vamos abrir o celular para a gente ver quantas horas você fica. Aí tem dia que é assim, média. Ontem, 6 horas por dia. A escola já é proibido. Então não é na escola mais. Quando chega em casa é só online, né? Então a gente precisa voltar a cultivar, quem já está muito preso no celular, as ocupações offline. Que é tudo. É o cotidiano, cuidar da casa, né? Aprender, voltar a fazer as refeições com tranquilidade, não ser só para resolver a comida, é cuidar do cotidiano. Vamos fazer o almoço de domingo. Não, vamos cuidar daquela refeição de domingo. Mudou, não mudou? Então a gente precisa, não dá para fazer isso todo dia. Tira um dia. A família que almoça junto tem maior índice de saúde mental. Sem televisão. Sem celular na mesa. Música, esporte, caminhadas à natureza, leitura, escrever um diário, ter vínculos sociais, presenciais. O online é importante para algumas pessoas que têm dificuldade no presencial. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que tem uma fobia social, que não consegue sair de casa, óbvio que o online é essencial, abrir uma porta que não existia. Mas, se não é um caso desse, da pessoa que tem mais dificuldade, a gente precisa estimular os encontros presenciais também, porque o se olhar, né, os encontros que têm corpo, não é só uma janelinha, são os encontros corporificados, onde a gente se abraça, a gente se olha, a gente vê como é que a pessoa gesticula, como é que é ela no falar. Então, o voluntariado é um encontro. Eu prescrevo no consultório, eu trabalho voluntário. Vamos ver, o que você gosta de fazer? O que você pode fazer? Qual é a sua... Onde é que vocês frequentam? A gente hoje pergunta assim no consultório. Quando você está num momento difícil, onde que você vai buscar força? Aí a família diz, eu sou da igreja católica, é na minha meditação, é no meu grupo de corrida, né? Diz assim, então vamos ver dentro disso, como é que a gente pode aumentar para a gente ter mais momentos prazerosos, para compartilhar isso com seu filho, com sua filha. O que seu filho e sua filha gostam também para você também compartilhar do que ele faz. Saber onde ele está, o que ele gosta de fazer. Então, assim, chega lá no consultório, ele gosta de Minecraft. O que é Minecraft? Se a gente tem criança, adolescente tem que saber. Ele gosta de anime. Vejo todos. Durante a pandemia, meu filho adolescente, o mais novo, ele estava com 10 anos durante a pandemia. E aí a gente fez uma combinação.
né? Ele queria ver Naruto, eu disse, então vou ver Naruto com você. Todo dia eu chegava, porque o médico não parou de trabalhar na pandemia, e eu ia ver Naruto com ele. Vimos os mais de 700 episódios. Foi uma das melhores decisões. Eu gostava de Naruto? Não. Passei a gostar? Com certeza. Uso hoje nas consultas. Chega lá a criança e diz assim, o que você gosta? Eu gosto de Naruto. Digo, e qual é o seu preferido? É o fulano, é o beltrano, é o ciclano? E aí eles vêm, e aí eu digo assim, você sabe que o Naruto, quando ele estava mal, difícil, ele parava lá para respirar, se equilibrar. É verdade, tia. E aí vai. Então, assim, a gente precisa ir ao encontro deles, estar presente no que eles gostam. Gosto de um que come o dedo da múmia, tá? Tem um que come o cadáver, o dedo do cadáver, um desenho. É assim mesmo. Aí eu digo, mas qual é o seu personagem favorito? Eu sei também. Fui aprender. Por quê? Porque a gente precisa, gente, é o encontro. Né? A gente precisa buscar as ferramentas. Paulo dizia assim, fiz-me tudo para todos, por todos os meios, para chegar em alguns. Paulo de Tarso. Fiz-me tudo para todos. Ele ia, nos judeus, ele falava como para os judeus. Se ele chegava lá em Roma, ele falava para os romanos. Aí tem uma carta aos romanos, aos coríntios. Para cada um, ele falava dentro da realidade. Como é que a gente quer acolher na casa espírita se a gente não vai ao encontro? A gente só quer que a pessoa escute o que a gente tem a falar para ela e a gente não está de portas abertas para ouvir o que ela está a trazer. A gente precisa cultivar a espiritualidade. Esse aqui cartaz, em todos os lugares que eu vou falar disso, vocês vão ver esse cartaz. Um estudo científico dos Estados Unidos, o professor Vanderbilt, ele é um pesquisador de espiritualidade e epidemiologia. Então é um estudo assim, eles começaram a acompanhar 5.000 adolescentes, durante 10 anos. Quem tinha 10 foi acompanhado até os 20, agora eles já estenderam mais anos. Quem tinha 12 foi até 22, e eles foram ver o que fazia diferença para a pessoa ter mais saúde. Índices de saúde. O que era índice de saúde? Menos depressão e ansiedade, menos dependências, menos doenças sexualmente transmissíveis. Índices de saúde. Se sentir ter maior bem-estar. E aí o estudo conclui o seguinte: quem frequenta uma vez por semana um grupo religioso, não está dizendo que tem que ser trabalhador, não, frequenta uma vez por semana, das crianças e adolescentes, ou faz uma oração e uma meditação uma vez ao dia, só isso faz diferença para que a pessoa no futuro tenha melhores índices de saúde. Então eu não preciso inventar a roda nem mudar o mundo. Eu preciso sentar todo dia de noite e fazer uma prece. Ensinar meu filho a rezar antes de dormir. Ensinar ele a fazer uma prece no momento difícil. Dar o meu exemplo. Eu estou no momento difícil. Gente, vamos parar aqui, vamos fazer uma oração junto, vamos fazer uma prece por esse momento que a gente está vivendo em família, ou que eu estou no meu trabalho e eu estou precisando da ajuda de vocês. Dá um exemplo. Quem aprende a rezar tem um futuro melhor. Então a gente precisa cultivar a espiritualidade. Aprender a manejar o estresse. Isso hoje é um superpoder. Como é que é manejar o estresse? Exercícios de respiração. Mas só isso? Já tirei muito Rivotril só com exercício de respiração. Desmamei muito Rivotril, mandando fazer exercício de respiração 3 vezes ao dia. Tá? Não estou dizendo para ninguém parar de tomar seu Rivotril, não se toma. Vai resolver com o seu médico, por favor. Mas a gente não deve banalizar, porque faz muita diferença a gente aprender a manejar o estresse. Manejo do estresse pode ser através de uma atividade física. Então pode ser caminhada. Não precisa ser virar rato de academia. Pode ser caminhada todo dia. Pode ser, às vezes, o contato com animais. Ajuda no manejo do estresse. A gente fazer um exercício de respiração, de meditação simples. A gente no CERJ tem um grupo chamado Seguindo com Jesus. Não sei se alguém que já ouviu falar. É um grupo de WhatsApp que está desde a pandemia. Então, vocês olham quantos anos? Ele tem 30 gravações só. Então, quando termina, repete, termina, repete, termina, repete. Olha. E aí a pessoa recebe todo dia de manhã um exercício de respiração, de meditação, uma frase de Jesus, uma página e uma prece. Tem a vozinha da Darcy lá, né? Várias pessoas. E antes de dormir, recebe também
uma prece e um exercício para dormir, de respiração, de equilíbrio, coisas rápidas. Por quê? Porque durante a pandemia as pessoas não estavam podendo frequentar. Tinha gente que não conseguia rezar em casa sozinho porque estava numa ansiedade, estava num nervosismo, num pânico tão grande. E aí o CERJ, que é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, criou esse grupo. Então as pessoas só recebem. Eu não sei fazer. Recebe no seu WhatsApp, faz 10 minutos, acho que nem chega a isso de manhã. 5 minutos, 10 minutos antes de dormir. Acabou. Eu já sei tudo de cor, não precisa mais. Faz sem o grupo já. Mas é para a gente poder fazer. Então a gente precisa cultivar no movimento espírita esses hábitos que a gente precisa. Eu vou pular aqui um pouquinho, já falei sobre isso. Queria agora trazer para vocês, estou fazendo lavagem cerebral. Lavagem cerebral, tá? Por quê? Não lavagem cerebral pro bem, né? A gente faz para tanta coisa, né? Fica uma música chiclete na cabeça, às vezes umas coisas de supermercado, jingle de supermercado que não sai da cabeça. Aí quando a gente olha assim, a gente precisa massificar isso, tá? Eu já presenciei situações que vocês não têm ideia. Não tem ideia quando a gente vai vendo, né? Então, às vezes a gente atende no consultório, né? Ou no hospital, uma criança ou um adolescente que está numa situação grave de saúde. Então, às vezes foi um derrame, um AVC, que também dá em criança. Às vezes um problema neurológico, uma epilepsia que está descontrolada. E, às vezes, um pensamento suicida, um transtorno opositor, né, com crises de agressividade grave. A gente vai levar para a prece. Eu não preciso anunciar que eu estou rezando por aquela pessoa, que eu estou levando o nome. É uma caridade que a gente faz. Como é que a gente sabe que existe isso e a gente não oferece ao outro? Então, a gente vai levar os nomes. O nome das crianças da evangelização, que a gente sabe que estão precisando. O endereço daquelas famílias. Será que eles não estão precisando? Será que a gente não pode fazer isso a mais por eles? E eu já vi situações se reverterem. Posso dizer que, invariavelmente, as situações melhoram. Pode, às vezes, não se resolver como a gente quer, mas elas melhoram. Já vi quadros gravíssimos que, de repente, você passa o remédio. Vou contar um caso para vocês. Eu trabalho num determinado hospital que tem uma psiquiatra, a gente atende junto. Infância e adolescência. Nós estávamos com um caso, assim, dificílimo. Criança pequena, já tinha tomado, assim, 6 medicamentos diferentes, nada melhorava, fazendo terapia. A família super dedicada, tudo. Ali, eu disse assim, nome na reunião, né? Nome na reunião, prece, vamos. As mães, né, tinham um conhecimento de espiritualidade. Aí a gente pergunta, vocês vão a algum local? O que vocês... doutor, mas não dá mais tempo. Eu disse, olha, hoje a ciência diz que faz bem a gente ter um lugar que a gente vai, que a gente frequenta. Nem precisa ser religião, pode ser uma filosofia de vida, mas o que vocês acham? Aí a família volta a pensar em ir. Então você vai tentando ajustar. Aí eu encontro com a psiquiatra e falei com ela, está tão difícil aquele caso, né, que estamos as duas acompanhando. Disse para a senhora, vou te dizer, até para o centro eu estou levando o nome para ajudar. Aí ela olhou para mim, eu também. Eu nem sabia que ela era um bandista. Ela, eu também, estou levando para o meu centro de Umbanda. E aí você vai vendo devagarzinho na reunião mediúnica os espíritos que estão relacionados àquela situação sendo atendidos. Aquele que a gente olha hoje, que é um pequenininho, frágil, a gente tem pena, ele também já fez os outros, olha, de gato e sapato em outras vidas. Então a gente entende a raiva, a gente entende a situação que ele está passando ali naquele momento. Mas Deus é tão misericordioso para todos. Para todos. Para quem já foi o algoz e que hoje é vítima. E para quem já foi vítima e hoje se transformou em algoz. André Luiz tem esse livro No Mundo Maior, um caso desse. Quem já leu No Mundo Maior aqui? Quem ainda não leu? Então vocês vão ler. Capítulo 3, 4 e 5. Vocês vão ler.
porque é importantíssimo para esse tema que a gente está lidando hoje. Esses 3 capítulos, olha só, a Associação Médico Espírita escreveu esse outro livro aqui, O Cérebro Triuno, só para falar do capítulo 3 e 4. É um livro desse tamanho. Só o capítulo 3 e 4 do Mundo Maior é destrinchado nesse outro livro inteiro. E aí eles falam ali sobre o cérebro. Que a gente tem no nosso cérebro, é o Calderaro que vai falando. A gente tem uma parte do cérebro que está ligado mais aos instintos. A gente tem uma parte do cérebro que é que a gente mais usa na atualidade, que é ligado a gente realizar as coisas, fazer as coisas. E a gente tem uma parte do cérebro que a gente ainda precisa desenvolver muito para o futuro, que é a parte que nos eleva. É a parte da meditação, da oração. Então, ó, a gente tem aqui uma parte mais ligada aos instintos, uma parte mais ligada à realização e uma parte, o lobo frontal, é o do pensamento, é da organização, do controle de impulsos. E o Calderaro diz que, na atualidade, é óbvio que a gente vai ter coisas que têm instintos. Se a gente está em perigo, a gente sai correndo, a gente foge, depois é que a gente pensa. A gente fica muito no fazer, porque a gente tem muitas atividades, muitas obrigações, o horário, o dia a dia. Até as crianças hoje têm uma agenda super lotada, às vezes, de atividades, de coisas para fazer. Então, a gente fica no fazer. Mas que a gente precisa cultivar esse cérebro do futuro. Então, a gente precisa ter momentos de oração e de meditação. E que no nosso estágio evolutivo é para a gente fazer, ir lá, orar e meditar, e retornar para o fazer, e orar e meditar, retornar para fazer. Que não dá para a gente só viver em oração. Se a gente só viver, né, isolado do mundo, rezando e não realizar nada. A gente começou com Francisco de Assis. Francisco de Assis estava lá na frente espiritualmente. E olha o quanto ele realizou. Mas olha a qualidade do que ele realizou. Então, quando a gente desenvolve esse cérebro do futuro, né, esse cérebro que ora, que medita, que se conecta com o plano superior, o que a gente faz tem outra qualidade. Tem outra. É pouco, mas às vezes aquele pouco é tudo. Tudo. E aí, Kardec foi perguntar aos espíritos, né? A alma tem algum lugar para ficar no corpo? E aí os espíritos responderam não. Mas dependendo do que você faz, às vezes ela está mais ligada a uma parte do seu perispírito, do seu corpo perispiritual. Então, quem se dedica à humanidade tem, vamos dizer assim, mais força no chakra do coração, que é o da emoção. Quem se dedica muito ao estudo, ao intelecto, tem mais força, né, na parte mental, nessa parte superior do seu perispírito. E aí o desafio que a doutrina espírita traz para a gente é que a gente consiga conectar essas duas partes. O que a gente aprende com a nossa emoção e que a nossa emoção ela possa ser também acolhida, avaliada, para que também não se torne um desequilíbrio. Então existe uma proposta da doutrina espírita de que a gente se ame, amai-vos e instruí-vos. Não é instruí-vos e amai-vos. Preste atenção, a ordem faz toda a diferença. Quando a gente inverte, não dá certo. Porque a instrução por si só gera orgulho às vezes, gera frieza, gera distanciamento. Então, o Espírito de Verdade foi muito sábio. Amai-vos e instruí-vos. E aí a gente, fazer a conexão. Então, quando a gente está falando de acolher na casa espírita, atender, a gente está falando dessa frase que é a proposta do Evangelho Redivivo da FEB. Dessa frase que Alcione traz no livro Renúncia. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida. A gente está conhecendo nos estudos. Mas precisa ser meditada. Aquela parte do nosso cérebro do futuro. A gente precisa ir além. Precisa ser sentida. Não pode ficar só aqui. Para que a gente consiga transformar isso em ação. Às vezes a gente fica assim, poxa, eu estudo tanto e não consigo. É porque a gente quer pular do conhecer para o viver. Mas tem etapas que a gente precisa ali conectar. Então, não basta só conhecer.
é preciso meditar, é preciso sentir, é preciso botar tudo isso em ação. Esse conhecimento, esse conceito, é a doutrina espírita que traz para a gente a razão do porquê. A gente vai ouvir todas as religiões estimulam a pessoa para o bem, para que a pessoa seja melhor. Eu não conheço nenhuma religião que diga que a pessoa tem que ser ruim, seja mal mesmo. Não, todas dizem, olha, seja uma pessoa melhor, abra mão, seja fraterno, seja amoroso. Todas dizem isso. Mas para nós espíritas, a gente tem todo esse conhecimento do nosso corpo energético, todo esse conhecimento do nosso funcionamento mental, todo esse conhecimento das companhias espirituais, todo esse olhar para... A gente não precisa decorar a fórmula, decorar o Pai Nosso, decorar... A gente pode fazer a prece que vem do nosso coração. A gente tem esse direito e a gente não pode abrir mão. E aí... Para a gente encerrar, eu vou contar para vocês uma história. Capítulos 3 e 4 do Mundo Maior. Calderaro é o mentor. Os mentores dos livros de André Luiz têm nomes diferentes, né? Aniceto. Vocês conhecem algum Aniceto? Só no livro. Calderaro, só no livro, não é isso? Então, Calderaro está lá com o André Luiz e eles foram ao hospital visitar um rapaz. São duas pessoas, o encarnado e o desencarnado, o Pedro e o Camilo. E se eu não me, talvez eu me deem o benefício aqui de talvez eu estar confundido, mas se eu não me engano, o encarnado é o Pedro. O Pedro está lá muito mal no hospital com um problema de saúde mental, um desequilíbrio mental. E aí o André Luiz, o Calderaro diz para o André Luiz, olha para ele e olha para o desencarnado que está ao lado dele, que era um espírito que estava ali sugando ele, obsidiando ele de uma forma muito raivosa. E o André Luiz diz assim, gente, o cérebro dos dois estão praticamente iguais. É só que um ainda está no corpo e o outro já está no desencarnado. Mas no corpo perispiritual, no corpo espiritual, o cérebro estava com os mesmos problemas que no corpo material. Os dois estavam numa sintonia perfeita. E aí o Calderaro diz, o Pedro, quando estava encarnado, tinha sido acolhido pelo Camilo. E aí ficou com ele, trabalhando. Quando Pedro atingiu a maioridade, um jovem, 20 e poucos anos, ele resolveu ir embora. E aí ele foi exigir, olha, eu trabalhei aqui a vida inteira para você, eu tenho direito a receber, eu quero o meu direito e eu vou embora. E aí o outro se ofendeu, não, mas... Você não é meu empregado, eu acolhi você como da minha família. Você vai ser a pessoa que vai herdar minhas coisas, eu não vou te dar dinheiro. Você não é um funcionário. E aí aquele mal entendido, aquela situação, olha a prece de Francisco de Assis. Né? Olha onde houver discórdia, onde houver dúvida, olha a diferença que faz você mudar a sua postura no momento. Eles não tiveram isso. Houve uma briga e o Pedro matou o Camilo. Ele abriu o cofre, tirou aquilo que ele achava que tinha direito. Ele não roubou, não, tinha uma fortuna no cofre. Ele tirou só o que ele achava que ele tinha. Não roubou, não, é ótimo, né? Ele roubou só o que ele tinha, achava que ele tinha direito. Pegou só o que ele achava que tinha direito. Fechou tudo e foi chamar a polícia, dizendo que ele não tinha conseguido encontrar, não estava conseguindo falar com o Camilo. E aí, quando a polícia chega, tem aquele dinheiro todo lá. Então, ninguém sabe a causa do crime. O crime fica como inexplicado, porque não foi roubo. Tinha tanto dinheiro dentro do cofre. Ele ajudou a família, a esposa, os filhos do outro, e ele foi embora. Ele se casa, ele tem filhos, ele começa a trabalhar, ele é muito bem sucedido, ele é um bom pai. Só que o que acontece? A consciência de culpa. A consciência de culpa, o remorso. E o Camilo ao lado dele. A obsessão, ela só acontece quando tem conexão dos dois lados. Então, existia um com raiva, e existia um querendo vingança, e existia o outro que se sentia culpado. Então, se faz essa conexão. E o Pedro, para fugir daquela culpa, o que ele fazia? Trabalhava sem parar. Levantava de manhã cedo, trabalhava, chegava em casa tarde, exausto, para cair na cama, dormir, esquecer. E aí, quando ele se desdobrava, quem estava ali do outro lado, esperando? Camilo. E aí ele tinha pesadelos horrorosos. Aí voltava no corpo, e aí no dia seguinte ia fazer o quê? Trabalhar para esquecer. Isso funcionou durante um tempo. Lembra o cérebro, só naquela parte do fazer?
Então ele ficava só na parte da sobrevivência, que eram os instintos, só na parte do fazer. Ele não ia orar, meditar, porque ele não se interiorizava. Ele não mergulhava nele, porque ele sentia culpa. Então aquela parte do cérebro, aquela parte que traria tranquilidade para o dia a dia dele, que conectaria ele com outra visão de vida, com opções superiores, ele não ia. Ele ficava só na parte do cérebro do fazer e do sobreviver. E, com o tempo, ele adoeceu. Então, ele estava internado. E aí, o André Luiz Calderaro diz assim para o André Luiz: vamos dar uns passes, vamos cuidar, vamos fazer uma limpeza nesse cérebro. Aí, o André Luiz vai lá com o Calderaro, cuida, dá uns passes, ameniza, não resolve, mas dá uma amenizada na situação. Aí, o André Luiz diz para o Calderaro: agora você vai começar a doutrinar o obsessor? Vai falar com ele? O Calderaro: não tenho condições. A gente vai aguardar quem tem condições de fazer isso. Aí o André Luiz fica: meu Deus, quem será que vai ter condições de fazer isso? E aí tem essa frase do Calderaro, só para a gente saber, né? Esse está no capítulo 9. Nossa mente sofre sede de luz como organismo terreno tem fome de pão. Amor e sabedoria são substâncias divinas que nos mantêm a vitalidade. Amai-vos e instruí-vos. A gente precisa se alimentar dessas duas coisas. Espiritualidade com sentido de vida. Espiritualidade que nos ajuda a nos conectarmos com algo maior. E aí chega irmã Cipriana. Uma senhora com uma presença de amorosidade, uma luminosidade. E aí o André Luiz diz assim: mas é ela que vai fazer a doutrinação? O Calderaro: não, ela vai fazer mais do que isso. E aí ele diz: ah, irmã, que bom que você chegou, que você está podendo. Aí ela diz assim: não, eu só vou poder fazer a minha parte porque você primeiro fez a sua. Então aquele passe limpou o cérebro para que os outros pudessem ouvi-la. E aí ela chega e desdobra o Pedro e começa a conversar com o Pedro. Meu filho, por que você tomou esse caminho? E aí irradia dela uma luz, uma amorosidade tão grande que ele, que era católico, acha que é a Nossa Senhora que chegou. Ele se ajoelha: ah, Mãe do céu. E aí tem aquele momento muito emocionante, onde ele fala do arrependimento dele e ela propõe a ele recomeçar. Vamos nos reorganizar com a justiça. Vamos deixar de estar em conflito com a justiça e fazer uma nova proposta de vida. E pega ele no colo, abraça ele. E aí, nesse momento, aquele cérebro começa a ficar mais saudável, porque ele pôde se elevar um pouquinho, antes ele só fugia. E o amor pôde fazer com que ele fosse envolvido. Mas aí do lado está o outro, de pé assim, olhando. Como assim? Vai vir, vai acolher ele? Eu que sou a vítima? Ele que me matou? Por que você vem cuidar dele? E aí ela fala com ele, diz: de jeito nenhum, eu não quero ouvir, eu não quero saber, eu não vou, estou refratário, né? Fica refratário aquilo. Estou contando em linhas gerais. Mas então vamos até a casa dele. E aí vai André Luiz, Calderaro, Cipriana, o Pedro, desdobrado, e o Camilo, até para a casa do Pedro. Aí chega lá, está a esposa do Pedro, que era uma pessoa que tinha uma elevação espiritual. Então Calderaro diz que durante muitos anos o que protegeu o Pedro era a vibração da esposa no lar. Ela era uma pessoa de fé, ela era uma pessoa boa. Então aquilo fazia uma ambiência dentro de casa que também protegia ele daquela influência. Ele tinha 5 filhos que eram filhinhos ótimos, espíritos amorosos. E aí está ela com o filhinho perguntando: e o papai? Aí ela: mais tarde nós vamos visitá-lo no hospital. E aí ela diz: vamos rezar pelo papai. E aí o filhinho vai para um cantinho rezar pelo pai, que ele amava. E aí o Camilo escuta aquela oração da criança. E aí ela fala: você vê, ele foi um bom pai. Ele fez tantas coisas, mas olha o que ele construiu. Ele foi um homem honesto dentro do que ele se propôs. Ele não tentou levar uma vida de trabalho. E você, o que você fez nesses 20 anos? Ficou preso em quê? Só na vingança. E aí, do coração dela, sai um jato de luz que vai para o coração do Camilo. E aí ele diz assim: não é o que você está me falando que me convenceu.
é o amor que eu estou sentindo vindo de você. E aí ele cai em lágrimas e ela abraça os dois como se fossem filhos. E aí o Pedro volta para o corpo, e quando acorda, a esposa está indo lá, chegando para visitar com os filhos, ele diz: sonhei com Nossa Senhora, que ela veio me buscar, sonhei com a Mãe Santíssima. E aí a esposa fica tão feliz, tão grata, e já com outra saúde, outro funcionamento ali da mente dele. E o Camilo vai ser encaminhado para ser tratado. Então, o amor e a confiança não constituem obras de improviso. Nascem sob a bênção divina, crescem com a luta e consolidam-se nos séculos. A simpatia, a gente quer resolver tudo de uma vez, né? Olha lá, a simpatia, no mais das vezes, é realização de milênios. Milênios. Então vamos lembrando da vida. Eu vou voltar aqui num slide para a gente caminhar para o nosso final, né? Esse aqui, tchum, 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 tchum. Esse aqui. E quero compartilhar com vocês então para a gente fazer uma última atividade. São 12:00, estamos chegando. Estão levando coisas para pensar? Então ótimo. Estão levando coisas para meditar também? Ótimo. Então vamos voltar novamente um pouquinho para a emoção. Então, assim como a gente fez Francisco de Assis no início, vamos agora fazer Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila, ela é muito interessante a gente ver a história. Francisco de Assis é mais conhecido, né? Teresa d'Ávila, ela viveu de 1510, assim, naquela segunda década dos anos 1500 até 1582. Então, olha só, imagina, naquele século que descobriram o Brasil, nos anos de 1500, por ali estava ela encarnada na Europa. O avô dela foi perseguido pela Inquisição Espanhola. Então, não eram épocas fáceis. E ela, desde criança, a mãe educava muito ela dentro da religião católica, para que ela se dedicasse à vida, a Deus. E ela era pequena, 7 anos, ela e o irmão mais novo resolvem que eles queriam ser mártires. Então eles saem para irem, né, nas cruzadas, para irem para lá, para morrer. Não para lutar, mas para morrer, se sacrificarem, serem mártires. Aí o tio, que estava voltando de uma viagem, encontra as 2 crianças do lado de fora já da muralha. Olha só. Então, desde pequena, ela cultivava esse desejo. Ela teve um momento que ela ficou muito doente, dizem que talvez tenha sido uma malária, que ela quase morreu, que ela ficou mais de 3 anos acamada, e que naquele período ela foi desenvolvendo uma interiorização. Depois ela se tornou freira, e no período que ela estava num primeiro convento, ela viu que ali não se vivia aquilo que... Muito parecido com Francisco de Assis, né? Que ele chega e ele retoma a simplicidade. Ela olha e diz assim, olha, isso aqui não está dentro do que... Né, se muita riqueza, pessoas da sociedade toda hora vêm aqui, acaba tendo, ela falava, conversas que não eram... E ela resolve fundar uma nova ordem. Ela funda a Ordem das Carmelitas Descalças. Por quê? Porque as pessoas não usariam mais os sapatos, usariam sandálias muito simples. E fazem voto de pobreza. E eram grupos pequenos, né, para poder cuidar. Muitas eram enclausuradas. E ela sempre se vivia se dedicando o quê? À meditação, à oração. Então, assim... Ela está no YouTube, ela tem esse poema que foi transformado numa canção. E ela diz assim, nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, só Deus não passa. A paciência tudo alcança, a quem tem Deus nada falta. E aí tem essa imagem dela com a flecha, porque ela tinha várias visões, e uma das visões era de que um anjo vinha e flechava o coração dela, né? E ela sentia assim, um êxtase espiritual. Tem várias histórias curiosas sobre isso. O coração dela está numa coisa de vidro. Teve uma época que roubaram o coração dela, lá da igreja onde estava. Então tem várias histórias curiosas sobre isso. Mas
Hoje o principal é a gente pensar nessa frase, que não é uma frase vazia. É uma frase de quem conheceu, meditou, sentiu e viveu a mensagem do Cristo. Então eu vou pedir para a gente encerrar. Vou pedir ao Walter para botar a música. E eu queria convidar vocês para pensar assim, tudo que a gente falou hoje, que vocês levem para casa, que vocês pensem no que aquilo pode fazer diferença na vida de vocês, das pessoas que vocês amam. E que a gente se comprometa a colocar um pouquinho, um pouquinho, todo dia, a simpatia, né, de milênios, muitos, então um pouquinho, um passo à frente, para fazer a diferença. O passo à frente pode ser o quê? De manhã, botar uma oração de São Francisco de Assis para tocar, e eu fazer uma prece pela minha família. Pode ser antes de dormir, eu colocar uma música espírita, uma música do Alan Filho, uma música que a gente gosta, e pensar e meditar, ler uma página. Às vezes são pequenas mudanças que vão fazer toda a diferença. Podemos colocar? Então vou convidar vocês para a gente acompanhar e a gente fechar essa nossa manhã do mesmo jeito que a gente iniciou, com um toque de espiritualidade, não só de religiosidade. Vamos pensar de novo naquelas pessoas. Te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Tudo passa, foi a frase que Maria deixou para o Chico através do Emmanuel, mandou. O Chico estava num momento muito difícil, ele pediu uma mensagem, o Emmanuel disse assim: olha, Maria mandou dizer para você, isto também passa. Tudo passa. Daqui a 1000 anos,
nós vamos nos encontrar, estou marcando com vocês. E nós vamos nos lembrar de que as coisas que hoje estavam nos entristecendo, passaram. Passaram. Talvez a gente nem se lembre, aconteceu isso? Não lembro. Que é 1000 anos. Porque no plano divino, nós já somos perfeitos e estamos felizes. Muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram de estar aqui hoje com vocês. Parabéns pela casa, que Jesus abençoe o trabalho dessa casa. Que Jesus nos abençoe a todos. Obrigada. A gente